nós teremos aqui, serão consagrados ao diaconato nossos irmãos Leonardo Alves de Souza. Quero convidar o irmão Leonardo para chegar aqui acima. Assim que eu for chamando, os irmãos já podem vir. O irmão Ramiro Monteiro Fraga, o irmão Sandoval Garcia da Silva e o irmão Jefferson Soares dos Santos. Quero convidar também, para ser consagrada como auxiliadora dos diáconos, a irmã Maria do Carmo Fava Fraga. Tendo a assembleia aberta, irmãos, e a indicação pela liderança da igreja desses nomes, pergunto à igreja: há apoio para ordenarmos esses irmãos? Levante sua mão, quem estiver do apoio. Amém. Tendo sido apoiado, eu quero somente antes dizer a vocês, eu vou tirar o microfone para não ficar de costa para eles. Aliás, eu vou pegar um sem fio. Meus irmãos, minha irmã Maria, irmão Ramiro, irmão Jefferson, irmão Leonardo, irmão Sandoval, convidar o pastor Geir e o pastor Guná também para ficar aqui do lado. Em nome da nossa igreja, da Igreja Batista Ebenezer, eu quero dizer a vocês que a gente se sente feliz por ver que vocês estão dispostos a servirem o Senhor. O trabalho dos diáconos, assim como das auxiliadoras, é um trabalho social. A igreja, quando ela se viu em dificuldades, a igreja primitiva, a igreja apostólica, quando ela se viu em dificuldades em servir os irmãos que estavam precisando de ajuda, os apóstolos que deveriam se dedicar à oração e à palavra, pediram para que a igreja escolhessem 7 homens que fossem tementes a Deus, homens cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para que pudessem contribuir justamente com a obra da assistência social. E os diáconos, eles servem tanto para cuidar e observar aqueles irmãos que precisam de um apoio material, aqueles irmãos que precisam de uma visita, aqueles irmãos que precisam de oração. É claro que os diáconos, eles podem crescer e se tornarem presbíteros, se tornarem ministros da palavra, aí depende dos dons que Deus concede a cada um, mas eles estão aqui para servir o Senhor e para servir a igreja, assim como também a nossa irmã Maria, assim como os outros que já foram ordenados. E a função principal é essa, é servir os irmãos especificamente na área social. Mas é claro que eles também contribuem na ordem do culto, eles colaboram com a organização da ceia do Senhor e com outras coisas que são necessárias para o bom funcionamento do culto e da igreja de Cristo que somos nós. Não o prédio, mas nós, as pessoas. Então nós louvamos a Deus pela vida desses irmãos. Amém? Há um texto que eu quero ler para vocês e logo nós vamos orar, que está em 1 Timóteo, capítulo 3, e que esse texto possa ser um texto em que vocês, assim como nós que somos presbíteros, pastores, devemos sempre nos lembrar. 1 Timóteo 3, a partir do verso 8, diz assim: semelhantemente quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Isso na vida comum, na vida da igreja. Da mesma sorte quanto as mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa. Veja a promessa: pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez, ou seja, coragem na fé,
em Cristo Jesus. Amém? Queria pedir que vocês, se puderem ficar de joelhos, quero convidar a igreja a ficar de pé. Nós vamos orar. Quero convidar o pastor Guná e o pastor Geir para impor as mãos sobre os irmãos e nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui impondo nossas mãos sobre esses irmãos que estão se dedicando, ó Pai, a Te servir como diáconos, e também a irmã Maria como auxiliadora dos diáconos, e consagramos, ó Pai, eles ao Senhor, para a função que o Senhor os tem chamado. Quero que o Senhor abençoe e fortaleça a vida do nosso irmão Sandoval. Quero que o Senhor fortaleça, ó Deus, a vida do irmão Leonardo, a vida do irmão Jefferson, Senhor. Que o Senhor também fortaleça a vida do irmão Ramiro, ó Pai, abençoando, lhe dando graça, e também a vida, Senhor, da irmã Maria. Em nome de Jesus, nós consagramos esses irmãos e essa irmã ao Senhor, ao diaconato, à obra do Senhor, ao serviço do Senhor, para a glória do Teu nome. Quando eles estiverem fracos, que Teu Espírito possa fortalecê-los. Nós consagramos Teus servos e a Tua serva, e os empossamos nas Suas funções nesse momento, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Podeis assentar, meus irmãos. Deus te abençoe, meu irmão. Agora está segura. Parabéns, viu? Parabéns, cara. Jefferson, acho que estou feliz, viu? Amém, Senhor. Bem, irmãos, dando continuidade à nossa sessão extraordinária, no nosso culto, nós teremos agora a consagração ao presbiterato. Nós queremos convidar o nosso irmão Gilvan Francisco dos Santos, que vem aqui à frente. Nós não fizemos... Pode subir, irmão Gilvan. Algumas perguntas que poderíamos ter feito a esses irmãos, porque cremos pela vida deles, o testemunho, a fé que eles têm demonstrado e o conhecimento que eles têm das Escrituras, que eles creem em Jesus Cristo, evidentemente, como seu Salvador, e que creem na palavra de Deus, como inspirada por Ele, como verdade absoluta. Então eu não fiz essas perguntas porque acho não ser necessário, porque a igreja conhece bem esses irmãos. A minha pergunta é, conforme a indicação da liderança da igreja, há apoio à ordenação do irmão Gilvan Francisco dos Santos ao presbiterato? Os irmãos que apoiam, levante sua mão. Amém? Tendo o apoio, eu quero convidar mais uma vez que o pastor Guná e o pastor Geir fiquem de pé e me auxiliem. Gilvan, eu quero deixar para você 1 Timóteo, é o mesmo texto, o mesmo capítulo, porém é o que antecede aos requisitos que Paulo dá aos diáconos. Ele traz os requisitos para os que são chamados ao presbiterato. Fiel é a palavra, verso 1, capítulo 3, 1 Timóteo. Fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio, no laço do diabo. Irmãos, eu não
não tenho tempo para trazer um estudo para vocês sobre a função do presbítero. Mas no Novo Testamento, presbítero, bispo e pastor são palavras que significam a mesma coisa. Na verdade, Paulo, onde ele chegava e fundava a igreja, ele ordenava presbíteros para cuidar da igreja, para pastorear a igreja, para proteger a igreja das falsas doutrinas, para nutrir a igreja espiritualmente, para ensinar a palavra de Deus à igreja, para crescer nessa palavra, e ordenava diáconos. Então, sempre que Paulo chegava, Atos capítulo 14, verso 23 diz isso. Quando ele chegava, ele ordenava presbíteros e diáconos. A Bíblia vai fazer um trocadilho. Paulo escrevendo a Timóteo, escrevendo a Tito, o próprio Pedro escrevendo também às igrejas da dispersão. Eles trocam a palavra entre presbítero e bispo. Mas, e a palavra pastor? A palavra pastor, ela une essas duas palavras em relação ao ofício. Quando falamos do pastor, nós estamos nos referindo ao presbítero e ao bispo que pastoreia, que cuida, que guia, que governa, que protege a ovelha, que zela pelo rebanho. Então, por isso que Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz que Deus separou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Mas chama esses homens de presbíteros, porque é uma palavra antiga que vem do Antigo Testamento que significa ancião, homens maduros. Não necessariamente o presbítero bíblico do Novo Testamento, ele tem que ter um seminário, um curso de teologia. Não necessariamente ele precisa se dedicar exclusivamente à igreja, totalmente o seu tempo, viver toda a sua vida para isso. Nós sabemos que há presbíteros como eu, como o pastor Gunnar, como o pastor Gei, como outros, que têm um chamado para se dedicar exclusivamente, totalmente à obra. Mas Deus levanta outros presbíteros que nos auxiliam no pastorado, mas que servem no tempo que eles têm para dedicar ao Senhor. E aí você vai observar que no Novo Testamento há uma pluralidade de presbíteros. Numa igreja só há vários presbíteros. Pode ser que um se dedique mais ao ensino das Escrituras, ao governo, à administração da igreja, que seja o pastor da igreja, mas outros que vão cooperar nessa obra, cooperar no ensino, cooperar na oração, cooperar no cuidado com os irmãos e que vão zelar pelo crescimento e a proteção da igreja do Senhor. E nós temos o irmão Gilvan, que tem essas características. Um homem de Deus, que já está há muito tempo conosco, um homem simples, mas que o Senhor tem lhe concedido dons e tem, através da própria igreja, levado a igreja a reconhecer os dons que Deus tem dado a ele para abençoar e cuidar da igreja do Senhor. E nós louvamos a Deus por essa vida e por outros que Deus vai levantar aqui no nosso meio, e nós temos orado por isso também, para que a nossa igreja seja fortalecida com a pluralidade de presbíteros, para que possamos trabalhar juntos. Eu sou um presbítero também. Pastor Gei é um presbítero, pastor Gunnar é um presbítero. Nós nos dedicamos exclusivamente à obra. E o irmão Gilvan hoje será ordenado ao presbiterato. Então, irmão Gilvan, quero pedir que você se ajoelhe. Nós vamos orar por você e lhe consagrar em nome de Jesus. Fiquemos de pé mais uma vez. Convido a igreja a orar conosco. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, através da imposição de mãos do presbitério, eu, pastor Gei, pastor Gunnar, que somos também presbíteros do Senhor, nós consagramos o teu servo ao presbiterato. E te pedimos, ó Deus, que tu possas a cada dia fortalecer o seu coração, a sua vida, lhe guardando de todo o mal, lhe dando sabedoria, lhe dando graça, lhe dando unção, para que ele faça a tua obra como tem feito e ainda de forma mais zelosa, sabendo que o trabalho que ele tem realizado para o Senhor, ele não é vão. Que ele possa amar cada vez mais a igreja do Senhor, a tua noiva, pois ele é chamado para cuidar da tua noiva. Ele é chamado para zelar pela tua noiva, pelo bem da tua noiva,
Em nome de Jesus, nós consagramos o nosso irmão Gilvan como presbítero, até quando bem servir, ó Pai, e o empossamos nesse momento na sua função, nesta igreja local, em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Podeis assentar, irmãos? A nossa igreja, ela está dando, em nome da nossa igreja, pastor Guná como pastor emérito da nossa igreja, ele vai... Querido irmão Gilvan, em nome da nossa igreja, estou entregando a Bíblia, a palavra de Deus, que o irmão vai usar como instrumento no aconselhamento, na orientação. As palavras que nesta contém é palavras que inspira, que alivia a dor, que dá fé e ânimo, e a palavra que nos ensina o caminho em que devemos andar, a palavra que ilumina a nossa vida e a vida daquele que a aceita. Deus abençoe, meu amado. Esta é a palavra do Senhor. Obrigado, irmão Gilvan. Deus te abençoe. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Quero convidar as crianças para que no canto de vocês mesmo, vocês vão ficar de pé hoje por causa da hora, tá bom? Querem vir aqui para frente? Então venham, rapidinho. Vocês já estão condicionados, então não tem como. Fica difícil, né? Isso, devagar por causa da mesa. Opa, mesa de vidro, cuidado. Nós temos um trabalho maravilhoso com essas crianças, de ensinar a palavra do Senhor. Vamos orar por elas. Amém? Irmã Ana Paula, cuide dessas crianças que estão aqui perto do... Vamos orar, meus irmãos. Pai, em nome de Jesus, abençoe essas crianças e o culto que elas terão agora, ó Pai, aqui nas salas ao lado, na linguagem delas, a palavra do Senhor que será ministrada aos seus corações. Abençoe suas vidas e que elas possam compreender a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, sem correr. Vamos, cuidado na mesa.